Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara, que Jesus mais uma vez nos inspire nas reflexões desse momento, que dessa vez versarão a respeito de algumas perguntas do capítulo sobre Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos, mais especificamente na parte em que ele fala da igualdade entre homens e mulheres. Esse capítulo já abordou questões sobre a igualdade social, a igualdade de riquezas, e chega o momento de falar de igualdade de homens e mulheres. Parece assim, né, à primeira vista, que esse assunto já está mais do que definido. Será que alguém, nos dias de hoje, na sociedade como a nossa, ainda há dúvidas sobre a mulher ser igual ao homem em termos dos seus direitos? É claro que nós sabemos que isso não foi sempre assim, né? A mulher foi considerada durante muito tempo, inclusive, inferior fisicamente, intelectualmente, incapaz mesmo de realizar uma série de coisas que o homem podia fazer. E, infelizmente, né, até hoje em dia ainda existem agrupamentos sociais que, por cultura, ainda olham para a mulher de uma forma diferente. E eu acredito que, na verdade, esse Kardec separou ali as questões entre a parte social, a parte de riquezas, a parte homem e mulher, mas no fundo estão todas as perguntas condensadas sob o título Lei de Igualdade. Então eu acho que é essa palavra igualdade, esse conceito que a gente precisa estar consistentemente refletindo, né, renovando na nossa mente a nossa percepção disso, né? Porque assim, é, já também foi o tempo em que a gente considerava que igualdade era a pessoa ter a mesma coisa, os mesmos valores, os mesmos, é, as mesmas oportunidades, benefícios, quando no fundo a gente também hoje já identifica que nem sempre aquilo que a gente considera igualdade é realmente igualdade, né? Existe uma figurinha dessas que rola na internet que eu acho muito interessante, que é que nós temos três crianças de tamanhos diferentes e elas têm um muro a partir do qual elas para ver algum evento que esteja acontecendo além do muro, e há três caixotes. Então, assim, num primeiro momento, lei de igualdade, cada um recebe o seu caixote. Então, bota lá, dá um caixote para cada um. Só que ao dar um caixote para cada um, das três crianças, aquela que é muito baixinha, com um caixote, ela não resolveu a situação, ela continua não vendo. E, por outro lado, a criança que é muito alta, ela simplesmente levantando a cabeça, ela seria capaz de ver, ou seja, aquele caixote não é necessário para ela. Então, deslocando aquele caixote dela para o de uma outra, aquela pequenininha, que ficar com dois, todos então passam a ser capazes de observar lá o evento que está além do muro. Então, isso leva a gente a refletir que é preciso muito carinho, né? Muita empatia, muita vontade de se colocar no lugar do outro para achar a solução que de fato atenda a todos os corações. E não simplesmente pensar rapidamente que a igualdade está na distribuição de recursos da mesma forma. Bom, então vamos lá, né? Porque com esse olhar a gente vai vendo que tudo que a gente lê aqui sobre homem e mulher, como eu falei, está dividido, que é para maior clareza, maior didática, né? E para ir ao ponto até do que aquela sociedade mesmo estava naquele momento considerando. Mas a gente pode sempre ampliar esse olhar e ver o que está envolvido, né? Não só homem e mulher. Mas vamos lá. A primeira pergunta desse item, que é a 817,
Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta é: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, ou seja, vejam que aqui Kardec pergunta sobre os direitos, né? Se são iguais perante Deus e se eles têm, portanto, os mesmos direitos. E a resposta, ela vem muito mais ampla, porque ela vem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal. Ou seja, ele mostra que muito mais do que ser igual perante Deus em qualquer critério que a Terra possa imaginar, seja classe social, seja força biológica, seja o que quer que seja, a resposta é a inteligência do bem e do mal. Então, é saber distinguir o que é a vontade de Deus. Leia-se as leis divinas. Então, todo aquele que é capaz de seguir as leis divinas, esse é o que realmente está fazendo valer, digamos assim, os direitos que Deus lhe outorgou. Porque o que Deus nos deu de direito? Deus nos deu o direito de viver e de construir a própria jornada de progresso, né? Ainda essa semana comentávamos que muitas vezes ocorre na cabeça da maioria de nós, né? Ah, mas meu Deus, por que Deus me fez simples e ignorante? Não é mais fácil fazer logo todo mundo certinho, todo mundo já evoluído. A gente evitava, né, esse tumulto todo. E, no entanto, a beleza da criação está justamente nessa oportunidade de que nós possamos construir aquela sensação. A gente vê isso no próprio dia a dia do ser humano, né? Aquela satisfação quando a gente consegue realizar algo, especialmente se foi algo que foi desafiador no início, aquela, aquele senso de vitória, né? Digamos assim. Então, isso é um alimento para a alma que, se a gente vê isso rudimentarmente na vida material, aqui terrena, imagina o que não é isso na vida do espírito imortal. E é isso, né? Essa é uma das belezas de Deus, das que a gente já pode compreender. Então, quando a gente diz a resposta é sobre a inteligência do bem e do mal, já é aquele chamamento dos espíritos de que, olha, você vai saber se você está realmente, aos olhos de Deus, correspondendo àquela expectativa da criação, quando você estiver distinguindo o bem do mal. E a resposta ainda complementa, porque ela diz: e a faculdade de progredir. Então, ou seja, o progresso ele vai vir tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. E a inteligência do bem e do mal tem muito mais a ver com a moral. É claro, também os espíritos nos ensinam que o desenvolvimento da inteligência intelectual favorece o desenvolvimento da moralidade. Mas é preciso que a gente não fique preso nisso e enceguecido pelo uso disso na vida material. Bom, aí na 818, Kardec complementa a pergunta, né, vai continuando o assunto, dizendo de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões, porque a mulher era considerada menos relevante para a criação, né? E aí a resposta é muito direta, muito simples de entender. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, ou seja, os espíritos esclarecem aqui que toda distinção que se faça entre o valor da mulher e do valor do homem é resultado de instituições sociais. Em outras palavras, da vida humana. Não é uma coisa que vem de Deus, é uma coisa que vem dos homens. E aí eles ainda complementam dizendo que isso normalmente é porque fisicamente, de fato, o homem e a mulher são diferentes. Os corpos são diferentes porque atendem a
propostas diferentes, e aí muitas vezes a força física, eu digo muitas vezes porque a gente está vendo aí, né, cada vez mulheres mais fortes do que às vezes muitos homens, mas naturalmente o homem tem mais força física do que a mulher. Só que ainda não usando a tal da inteligência sobre o bem e o mal que a resposta anterior comenta, o homem usou essa força física no sentido da submissão do fraco. Deixou que o seu orgulho, né, de ser forte fisicamente desse a ele mais valor do que aquele que é fisicamente inferior. E aí a gente percebe que é uma distorção de quem, de novo, está olhando só para o ponto de vista material. 819. Pergunta Kardec. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Né? Porque assim, Kardec era espertinho, né? Você vê, ele faz a pergunta, aí a partir da resposta ele já faz uma nova provocação, quer dizer, não uma provocação de dúvida para os espíritos, mas uma provocação intelectual, para que a gente então reflita, tá, se a resposta acabou de ser que é porque o homem, por ser fisicamente mais forte, ele subjuga aquela que é mais fraca, ele pergunta, tá, mas então se foi Deus que fez o homem e a mulher, por que Deus escolhe que o homem seja mais forte do que a mulher? E aí dá chance do homem orgulhoso e ainda desconhecedor da equiparidade, do valor de toda a criação, porque que ele aí vai subjugar a mulher, mas isso só acontece porque de fato ele é fisicamente mais forte. Então, a provocação intelectual que nos cabe é, mas então por que Deus terá criado essa disparidade que vai provocar essa situação? E aí os espíritos respondem, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos, e aí que ele iguala, né, todo mundo, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, na minha percepção, a resposta aqui quer mostrar que nós, assim como nós temos a asa da intelectualidade, a asa da moralidade, precisamos trabalhar ambas para que esse pássaro que somos nós possamos alçar voos realmente significativos, né? Nessa imagem que Emmanuel gosta tanto de explorar, assim como nós temos o dia e a noite, nós temos o calor e o frio, nós temos opostos que têm a sua função e a sua especificidade, o seu valor em cada ocasião. Então aqui também fica, né, o recado divino de que nós temos recursos diferentes para serem utilizados em situações diferentes. Então ele diz ao homem os trabalhos rudes, porque a força física demonstra que então ele pode realizar esse tipo de trabalho. E a mulher, os trabalhos leves. Ou seja, é claro que hoje em dia não se está fazendo aqui a apologia de que homem então não serve para nada que seja de sensibilidade. Homem tem mais é que trabalhar naqueles empregos que são de carregar pedra, né? São coisas que têm a ver com a sua força física. Aqui o chamamento dessa resposta é que prestemos a atenção de que todos os recursos que nós temos, eles indicam em que direção a gente precisa utilizá-los, né? E, de novo, sempre remetendo àquela pergunta inicial, que é em função da inteligência do bem e do mal. Então, se aqui, nesse momento específico, estamos falando da força física, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? A gente tem que olhar para isso além dessa questão só masculino-feminino, porque faz parte do conjunto que ele colocou de perguntas sobre igualdade. Então, a igualdade é a gente identificar que os recursos precisam ser utilizados de forma a termos produção igual de benefícios
É o exemplo lá dos meninos com as caixinhas lá no muro. Então, é usar o recurso de acordo com a necessidade do momento. Então, se o homem tem capacidade física mais robusta, então ele pode ajudar a mulher naquelas tarefas que sejam, que demandem esse tipo de força. Mas aí aqui, é claro que a coisa mais evidente que existe de diferença do homem para a mulher é na parte do corpo físico dessa força. Mas a psicologia também foi muito para frente. E a gente sabe, né, que homens e mulheres têm características diferentes. Ou por outra, o espírito em determinado momento que não tem sexo, está lá, né, em outra parte do livro dos espíritos, o espírito que não tem sexo, ele tem a sua força masculina e a sua força feminina. Nesse sentido a força masculina, aquela que tem a ver mais com o impulso, com a realização das coisas. E a força feminina, aquela que tem a ver com a sensibilidade, com a emoção, do refletir, do ir além do que está ali no visto no momento que se está focando, que se está vendo ou analisando alguma coisa. Isso não é dizer que, de novo, uma característica é mais importante do que a outra. É claro, né, que a gente sempre brinca, socialmente a gente brinca com essas coisas. Eu mesma costumo brincar, que eu digo, as mulheres dizem, na próxima encarnação eu quero vir homem, porque eu não quero ter esse trabalho da mulher. E aí eu sempre brinco dizendo, eu não, né? Vê lá, eu sei que existe lei de progresso, eu quero andar para frente, ver lá se eu vou querer voltar e reencarnar como homem, né? Mas é claro que isso tudo é uma brincadeira, né, que a gente faz, mas porque no cerne da questão está que temos forças masculinas e forças femininas. E a psicologia mostra muito bem isso, em que tantas vezes isso é independente dos fatores biológicos, né? Quantas vezes a gente pega, e não estou falando só de situações homoafetivas, eu estou falando de casais, por exemplo, heteroafetivos, em que muitas vezes a gente vê que, digamos assim, a mulher do casal é o homem e o homem do casal é a mulher, né? Na sua forma de atuar na vida. Então, o meu ponto aqui é de que quando a resposta diz aos homens os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves, é porque em todas as conjugações, em todas as parcerias, em todos os trabalhos de grupo, que nós possamos usar de cada ser aquele talento, aquela energia que ele está disponibilizando naquele momento para aquela tarefa, para aquela realização. Isso que faz, que dá esse colorido para a vida e que faz com que uma realização de um determinado grupo possa ser muito mais bem sucedida, muito mais produtiva, se utilizarmos o que cada um tem de si. Qual é a força que nós temos na realização de qualquer coisa a que formos chamados? E aí aqui a gente faz um parêntese, né? É preciso que nesse processo todo estejamos sempre em dia com um processo que corre em paralelo à nossa existência toda, que é o de autoconhecimento. É de entender onde é o meu talento, para que eu possa disponibilizá-lo em favor do bem e, ao mesmo tempo, onde que está aquela característica que eu preciso ainda desenvolver, né? que eu tenho que buscar a oportunidade de trabalhar para que aquilo possa florescer com mais brilhantismo. A pergunta 820, Kardec meio que repete, né? Porque também é uma característica, a gente vê isso, né, no Livro dos Espíritos. Às vezes ele faz a mesma pergunta para complementar, para que os espíritos respondam de uma outra forma, que possa ficar claro para todo mundo que está estudando aquele tema. Então ele diz assim, na 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem?
e ele diz: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, isso é uma coisa importante que a gente lembre que direito não tem a ver só, assim, ou por outra, direito não está mutuamente excludente da palavra dever. Talvez você já tenha me ouvido falar aqui que eu sempre reclamo que as pessoas são muito a favor, levantam muitas bandeiras para defender os direitos disso, direito daquilo. Certíssimo, nós temos que continuar defendendo os direitos. Só que eu acho que faltam bandeiras também que defendam os deveres. Qual é o nosso dever? Então, de novo, a pergunta aqui, a resposta a pergunta é sobre as funções a que a mulher é destinada, se tem importância tão grande quanto aquelas deferidas ao homem. Ou seja, o fato de eu ter igualdade de direitos faz também com que eu tenha igualdade de dever, nesse sentido de que eu preciso utilizar a minha característica feminina para realizar as funções que me cabem da mesma forma que um homem tem que aproveitar as suas características para realizar as funções que lhe cabem. A importância não está na função em si, a importância está em eu me imbuir do dever de que eu preciso realizar aquela função. E a gente vê que aí a gente, de novo, abarca não só a questão homem-mulher, como a questão, por exemplo, de hierarquia. Se eu sou uma pessoa que tenha uma posição trabalhista de chefia, qual é a função que eu tenho que exercer, qual é a função que eu tenho que exercer se eu não sou aquele hierarquicamente superior, né? Se eu sou subordinado a alguém. Todas essas, tudo que a gente pense a respeito da vida, todas essas questões de igualdade, de desigualdade, de direitos, de deveres, elas precisam estar sempre no pano de fundo de que somos criaturas de um Deus. Sabedoria absoluta. Então, se algo está nos acontecendo, se somos colocados numa determinada posição, se somos colocados num determinado momento de vida, é porque ali existe um benefício. E a sabedoria divina é tão grande que esse benefício ele vai ser sempre relacionado a algo que eu possa aprender e que aí, portanto, isso tem a ver com o meu progresso como espírito imortal, o meu progresso como individualidade. Tudo que eu aprendo será meu sempre. Mas a sabedoria é tanta que nesse processo, a gente de estar crescendo individualmente, a gente está ajudando o meio social onde a gente está. É aquela velha imagem que a gente precisa ter, né, de que quando alguém se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Assim como quando alguém, né, se rebaixa, toda a humanidade está rebaixada. Isso que eu acho que é uma beleza da gente pensar nessa história da função. Todas as funções, elas estão dentro da lei de igualdade, porque todas são igualmente importantes para aquele indivíduo e para o grupo social onde ele se insere. Então, quando a resposta é de que a mulher, quando ele pergunta se a função da mulher por natureza tem tanta importância, nesse momento os espíritos até são meio tendenciosos para o nosso lado, né, gente? Porque eles dizem sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, de novo, aqui não é simplesmente a figura da mulher biologicamente falando, da mãe e tal, mas o que ele chama atenção é que essa função da primeira educação do espírito que está tendo uma nova oportunidade reencarnatória, essa função que às vezes não é exercida pela mãe biológica por uma série de razões, né? Mas às vezes não é exercida pela mãe biológica, mas essa função feminina é feminina
nesse olhar de que a força feminina está sempre dirigida para o além, para a sensibilidade, para a emoção. É mais um chamamento, na minha percepção aqui, que os espíritos fazem, de que a educação do espírito como espírito, ela está muito mais relacionada a esse afeto, a esse envolvimento como criatura, do que simplesmente o desenvolvimento do intelecto, das regras sociais, do, da ética no sentido puramente social, né? Então, quando ele diz é mais importante, é porque há um chamamento aqui da relevância dessa função, emoção, sensibilidade, e não só a força física e a materialidade que aquela sociedade daquela época ainda valorizava tão mais. E até hoje, né, gente? A gente hoje já consegue falar mais sobre isso, já há mais pessoas chamando a atenção para a importância das emoções e não só da intelectualidade, mas a gente vê que, assim, estamos caminhando, mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito voltada ao intelecto e não à sensibilidade. E, finalmente, a pergunta 822 diz assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta é: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizesse. Ou seja, os espíritos, mais uma vez, abarcam todo o assunto, não só dizendo que, sim, claro que a justiça humana tem que ser para homens e mulheres da mesma forma. Eles dizem, o princípio da justiça é fazer aos outros o que não quererias que vos fizesse, é não fazer aos outros aquilo que não quereria que vos fizesse. Então isso é uma coisa que não vale só para uma mulher, vale para tudo. E se vale para tudo, vale para homem e mulher também. Kardec ainda complementa a pergunta dizendo: assim ser, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E aí é que tem aquela resposta linda, né? Que a maioria de nós já até quase sabe de cor. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravidão marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, aqui eles têm até o trabalho de expandirem um pouquinho o conceito. Mas, inicialmente, eles já colocam igualdade dos direitos, sim, das funções, não. Mais uma vez, chamando a atenção de que é preciso que a gente atenda ao chamado da natureza. Essa é uma questão que eu acho, assim, essencial que a gente reflita. Todas as vezes em que a gente for contra a nossa natureza, no sentido de que o que o nosso coração pede para a realização das funções de Deus. Não estou falando aqui, vou atender a natureza porque eu estou falando de vícios e aí eu não tenho que fazer nenhum esforço para isso. Não, estamos falando de alguém alinhado na proposta de trabalhar segundo as leis de Deus. Essa proposta faz com que a gente tenha que prestar atenção no que é a nossa natureza. Um exemplo bem simples. A gente entra numa casa espírita, por exemplo. Teoricamente, numa casa espírita você tem inúmeras oportunidades de fazer o bem. Você tem inúmeras atividades voltadas para o engrandecimento daquele grupo e da sociedade que o circunda. Mas cada um vai se colocar naquela atividade que lhe alimenta mais o coração.
Se todas as pessoas, por exemplo, se dedicassem apenas ao estudo, o que seria do fenômeno mediúnico, por exemplo? Né? Das atividades mediúnicas que ainda prestam tanta caridade aos encarnados e aos desencarnados. Por outro lado, se todo mundo achasse que o único valor da casa espírita é trabalhar mediunicamente, onde ficava a parte do desenvolvimento da nossa percepção, o desenvolvimento do nosso conhecimento que vai ampliando a nossa capacidade de atuação? Onde ficariam as atividades que são a de cuidar, muitas vezes, do companheiro que ali chega com necessidades que podem não ser nem imediatamente de estudo, de conhecimento, e também pode não estar relacionada a nada, a nenhuma intervenção espiritual. Então, ou seja, o meu ponto é de que a gente precisa, dentro da linha do bem, a gente precisa ouvir o coração. Porque se a gente ouvir o coração, a gente de fato vai não só conseguir realizar melhor aquela atividade, como a gente vai ter a percepção do que é que nesse momento, nesta encarnação, eu sou convidado a realizar. A gente não sabe, né? A gente sempre reclama assim, puxa, eu esqueço tudo, né? Todo o planejamento da reencarnação podia ter pelo menos me deixado assim, os pontinhos, né? Dizendo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas é aí que a gente precisa trabalhar essa sensibilidade de que todas essas respostas estão no nosso coração. Então, é boa vontade e processo sincero de autoconhecimento. Olha ele aí de novo, gente. Então, a resposta, né, quando ele diz dos direitos sim, das funções não, ele complementa dizendo preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Como que eu vou saber o lugar que me compete? É quando eu estiver em paz, quando eu sentir paz de consciência, é porque eu estou atuando naquilo que a vida está me convidando para fazer. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Mais uma vez, esse interior e exterior já não é uma coisa só física. Isso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar fora, porque a mulher tem que cuidar do interior da casa. Esses são conceitos que foram vivenciados como um primeiro entendimento dessa situação. Hoje, repito, a gente já tem que ampliar isso e saber o que a nossa energia está pedindo. Nós, se verdadeiramente investirmos nessa condição de entendermos que somos seres da criação, que os nossos direitos serão sempre iguais àqueles direitos que Deus nos deu lá no início, que é o direito de escolher o próprio caminho da sua evolução. Esse é um direito inalienável que está lá com a gente desde lá de trás. Então, é claro que é o direito de plantar, o que significa que também vamos colhendo. A gente aí colhe aquilo que não gostou muito, renova a plantação, planta outra coisa, e aí a gente vê se aquele novo resultado foi bom. Se não foi, a gente aí replanta tudo novamente, mas a gente vai ter que ir colhendo aquilo que plantou, mesmo que depois a gente mude de ideia, bacana, mas a gente colhe e depois replanta. Então, na medida em que a gente entender que esse é o nosso direito, de usar a nossa energia naquilo que a gente, pelo nosso intelecto, pela nossa reflexão, pela nossa conexão com o divino, né? Porque tá aí a oração, a meditação, a contemplação que nos conectam a Deus, que é de fato a fonte de toda a sabedoria. Na medida em que a gente se dispuser a usar esse talento, essa energia, tendo como pano de fundo, como orientação, essa conexão com o divino, nós estaremos realizando a parte que nos cabe, estaremos realizando a nossa função. E isso é o que de fato vale. Nesse sentido, somos todos iguais. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.